Tudo. Olá pessoal, boa noite a todos e todas. Vamos iniciar hoje, né, o nosso mais um encontro do nosso curso de pesquisa narrativa. Essas quartas-feiras têm sido, a gente está brincando de quartas da narrativa, né, um encontro a gente tem buscado estudar, pensar, e tem sido muito interessante todas as conversas e as propostas que a gente tem debatido aqui, né. Bom, hoje nós temos a nossa aula com a professora Alexandra Garcia, da UERJ, narrativas de formação docente. E aí vou deixar para que ela se apresente, para que ela fale um pouco mais sobre ela e sobre a proposta. Enquanto, na medida que ela for transcorrendo, eu vou lançar o link da semana passada para a presença, que o pessoal está pedindo, está assistindo no YouTube, né, que o pessoal pode faltar. Então, eu vou reabrir o link da presença da semana passada, e aí mais lá para o final eu abro o link da presença de hoje, tá bem? Então, obrigado, Alê, né, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, e agora eu passo a falar para você. Bom, gente, boa noite. Obrigada aí pelo convite, né, para essas quartas narrativas que estão sendo deliciosas, mesmo quando eu não consigo assistir o encontro todo, eu pego uma casquinha, tiro uma casquinha, e o pessoal do grupo depois também leva para a gente, né? As conversas têm sido maravilhosas. Fiquei super emocionada outro dia com Bárbara, lembrando um dos primeiros livros que eu li na escola, que foi a Margarida Friorenta. Eu até hoje me remeto à Margarida Friorenta quando eu estou precisando de um abraço, de que eu estou sentindo frio da Margarida. Então, essas quartas têm sido, assim, um espaço-tempo delicioso, assim, né? De muito afeto e de muitas histórias contadas, né? Bom, Rafa já me apresentou aí, né? Eu sou a Alexandra Garcia, sou professora da UERJ, professora da Faculdade de Educação. Eu atuo em 2 programas de pós-graduação em educação, que são o PROPED, que fica no Maracanã, e o PPGEDU, que fica na Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, da UERJ também, né? E coordeno o grupo Diálogos Escolas Universidades, Processos Formativos e Currículos no Cotidiano, que é um grupo de pesquisa e extensão, onde a gente tem, digamos assim, como carro-chefe do nosso trabalho, a articulação, principalmente com a extensão, também com o ensino, mas principalmente com a extensão, através do nosso projeto Café com Currículo, que é o nosso queridinho, né? E isso vocês podem reparar aí na apresentação, que o logo do grupo tem a xícara de café, né? Então, assim, é uma referência muito forte para a gente dos espaços-tempos de encontros, de afetos e de partilhas que, sobretudo, são narrativas, né, que acontecem em torno dos intervalos, né, do cafezinho. Então, a gente usa o café muito como essa representação desse espaço de partilha da docência, porque a gente entende o saber docente como um saber que é eminentemente coletivo, mas que nem sempre é explorado como tal, né? Eu trabalho com formação de professores há cerca de 23 anos, juntando assim tudo, né, espalhadinho por aí. E nesse tempo, né, eu digo que eu fui aprendendo que a gente trabalha com narrativa na formação de professores. Eu não vejo que a escolha pelo trabalho com narrativa tenha sido uma escolha metodológica de qualquer coisa, mas foi uma percepção do que a gente já fazia e de como a gente já se formava, né? E eu fui percebendo, olhando para esses anos, né, de experiência com a formação de professores e para o meu próprio processo de formação, que o nosso processo formativo é um processo fundamentalmente narrativo. Eu acho até porque a gente partilha, né, da vivência em uma cultura que é muito marcada pela narratividade, pela oralidade, né, mas pela narratividade sobretudo, né? Eu, às vezes, quando eu falo de mim, né, eu tenho um pequeno texto que eu escrevi ficcional, mas não tão ficcional assim, que é baseado nas minhas memórias, e que eu conto que o meu pai, ele não brigava, ele não ensinava, ele contava histórias. E aquelas histórias é que nos educavam, né? Eu penso que é muito assim que a gente vivencia nessa cultura narrativa, na nossa sociedade, que é marcada, né, pela experiência, pela vivência e pelas práticas movimentadas em torno da oralidade, né, que vem também da nossa ancestralidade. Então, eu acho que a narrativa é algo que não só
tem uma forte relação com os processos de formação docente, mas tem uma forte relação com o nosso próprio processo de formação cultural em sociedade, né? Então, por isso, eu tenho um apreço tão grande pelo trabalho com a narrativa, né? E aí o convite foi para pensar com vocês a narrativa na formação docente, e eu escolhi abordar esse tema, que é muito amplo, eu acho que a gente pode pegar esse tema por várias aproximações, né, por diferentes questões. Eu escolhi pensar por que nossos conhecimentos e vivências contam quando a gente fala de narrativa na formação docente, né? Aí pode passar, Rafa, por favor. Então, assim, tem algumas premissas que orientam para o nosso grupo de pesquisa, no nosso trabalho, e no trabalho que eu procuro desenvolver orientado pelas narrativas, né, identificado com o trabalho com as narrativas, que orientam o estudo das narrativas, né. Primeiro, assim, algumas premissas que são, as narrativas, elas representam uma contribuição para a compreensão dos processos de produção dos conhecimentos que se tecem nos e com os processos formativos, na produção dos currículos, nas experiências vividas, nos múltiplos cotidianos, né, das escolas e dos cursos de formação de professores. Então, essa é uma das premissas do trabalho, né. A outra é que as narrativas, elas permitem perceber, discutir e pensar caminhos que provoquem e potencializem deslocamentos e ressignificações do que eu chamo de representações desencantadas ou demeritórias sobre a escola, o professor e o cotidiano. E essa foi uma das questões-chave do trabalho que eu passei a desenvolver nas minhas pesquisas. Eu posso dizer assim, que eu persigo, né, porque eu aprendi com o campo das pesquisas com os cotidianos, algo que depois eu vi na fala de Nego Bispo muito parecido, que a gente vai falar bem da gente, porque mal eles já falam, né? Eu aprendi com as pesquisas dos cotidianos que já tem muita coisa dita sobre o que a escola não é e os professores não fazem, e que a gente precisa usar as nossas pesquisas, o que a gente produz com elas, o que a gente diz, para contar outras histórias sobre as escolas e os professores. Então, assim, eu posso dizer que o meu principal engajamento, e aí é uma questão que é política, né, mas é necessariamente uma questão que é epistemológica, porque tem a ver com que conhecimentos a gente está trabalhando e o que a gente está entendendo como conhecimento. Então, essa questão principal é buscar deslocamentos, estranhamentos e ressignificações das representações demeritórias de escola e docência, porque a gente sabe que toda vez que um discurso circula socialmente, influenciados por campos diversos, mas sobretudo, né, por lógicas economicistas, sobretudo por lógicas, eu diria, nem mais neoliberais, né, mas ultraliberais, por lógicas conservadoras, contra as escolas e os professores, a primeira coisa que se coloca é uma crítica no sentido não de vamos pensar junto como é que resolvemos esse problema, mas por que a escola não funciona, por que o professor não faz o trabalho dele, por que a educação pública não serve, né? Eu chamo as variações dessas falas, desses discursos, de representações demeritórias. E eu entendo que, com as pesquisas com os cotidianos, através das narrativas, trazendo as narrativas das escolas, das professoras, sobretudo, a gente pode interrogar, deslocar e produzir estranhamentos sobre essas lógicas demeritórias. Pode passar, Rafa. Bom, então, assim, qual o objetivo dessa fala de hoje em torno dessa questão que para mim é muito cara, né? É buscar apontar assim, o potencial das narrativas como um recurso que, ao mesmo tempo, epistemológico e metodológico, na busca, né, de construir compreensões ampliadas sobre os processos de produção de conhecimentos e sobre os processos de formação docente. Então, as narrativas ajudam a gente a entender
como é que os conhecimentos se compõem, se produzem, e como os processos formativos se dão, o que está se envolvendo nesses processos, né? O que está pesando nesses processos. Quando um professor conta para a gente de suas questões, de suas experiências, de suas alegrias, de suas tristezas, essa narrativa nos ajuda a compreender o processo formativo pelo qual ele está continuamente passando, ou pelo qual ele passou em algum momento, as marcas que esses processos deixaram, né? Então, buscar também nas narrativas esse potencial de ampliar, né, as possibilidades de compreender os processos de produção de conhecimento e de formação docente. Deixa eu falar uma coisa, porque outro dia eu vi que uma das palavras que agora a gente tem ponderado, né, um dos sentidos, quando a gente faz a crítica à ciência moderna, é a compreensão. Eu não tenho nenhuma questão com relação à ideia de compreender, porque eu acho que se a gente compreende numa perspectiva de que a nossa compreensão e todo conhecimento que a gente produz é sempre parcial, né, é sempre incompleto, não é um problema a gente trabalhar com a ideia de compreensão, né? Então, eu entendo que as compreensões que a gente produz são sempre parciais, né? Mas que a gente pode ampliar as nossas compreensões sobre os processos que a gente estuda com relação à produção de conhecimento, e isso nos ajuda muito a compreender e a pensar as questões curriculares e os processos formativos. Jalmires, eu acho que o teu microfone está aberto. Está vazando um sonzinho aqui, está aparecendo? Obrigada. Né? Principalmente aqueles que se tecem com as práticas e currículos nos cotidianos das escolas, nos cotidianos das docências. Né? Também, né, o outro objetivo que eu vou tentar hoje chegar nele aqui, né, com essa discussão, é desinvisibilizar, né, com as narrativas, as respostas desviantes da hegemonia e das representações demeritórias, que, de algum modo, se alimentam por políticas discursivas que constituem e refletem processos, e aqui eu estou retomando um conceito que há muito tempo eu trabalhei na tese, e hoje eu estou sentindo necessidade de falar novamente dele, que são os processos de orquestração das referências, né? Que são processos que, de algum modo, orientam como é que a gente deve pensar, quem é que a gente deve citar, a que ideias a gente deve se remeter, né? Eu acho que as narrativas também nos ajudam a repensar esses processos e a perceber que existe muito mais do que aquilo que pode ser orquestrado, que pode se colocar como uma moda, né, quando vem da academia, talvez uma moda que traga uma influência importante, né, do ponto de vista acadêmico, mas às vezes as modas vêm também dos discursos que estão circulando com ênfase na sociedade, ou das práticas culturais que estão se tornando também muito predominantes na sociedade, né? Todos esses processos, né, que levam à predominância e preponderância de determinadas lógicas, de determinados sentidos, de determinados discursos, eu digo que são processos que estão orientados por orquestrações de referências, e que o trabalho com narrativas ajuda a perceber o que tem para além disso que está sendo orquestrado e ajuda a desinvisibilizar respostas desviantes de tudo que tenta se colocar ou tenta produzir hegemonia, né? Tenta se colocar como hegemônico ou tenta produzir hegemonia. Pode passar, Rafa, por favor. E aí eu gosto de pensar, e aí caminhando um pouco, né, para contar para vocês, quais são as minhas referências para pensar a narrativa, e talvez eu fuja um pouco do referencial mais clássico do trabalho com narrativas na formação de professores, porque eu aprendi a pensar com as narrativas antes de conhecer a discussão da narrativa na formação de professores. Eu aprendi a pensar com as narrativas a partir da discussão sobre os cotidianos, né? Foi na invenção do cotidiano que, pela primeira vez, eu me deparei com a importância e com o potencial das narrativas, não só como produção de dados, né, entre aspas, para as pesquisas, como fonte,
mas como criação de mundo, né? A narrativa cria mundos, né? E foi esse fio que eu fui perseguindo, né, na minha trajetória de pesquisa, no que diz respeito ao trabalho com a narrativa, né? Então, minha experiência com a narrativa na pesquisa vem do campo das pesquisas com os cotidianos, antes de se encontrar com o campo das pesquisas com narrativa na formação de professores, né? E então eu penso, né, esse caminho, né, perguntando, né, por que narrar na docência, né? Por que a gente narra na docência? Por que é importante narrar a docência e na docência, né? Porque isso tem a ver com os caminhos pelos quais nós nos tornamos donos da nossa história. E aí, para falar sobre isso, eu vou contar para vocês uma história. Primeiro, eu vou dizer sobre quem é essa história, né? Uma história que faz parte desse livro aqui, Histórias de Anansi. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês, né? E eu vou ler a história, a Nancy vira o dono das histórias, mas primeiro eu vou contar para vocês quem é a Nancy, né? A Nancy é um personagem, como vocês podem ver, né, na ilustração, né? A Nancy é representado por uma aranha, né? E é um personagem das histórias do povo Axante, né? Que é um povo da região do continente africano, onde hoje se conhece como Gana, né? E os feitos de Anansi chegaram na tradição oral vinda para as Américas, principalmente, né, a tradição que veio pela oralidade para a região do Caribe, com o tráfico de pessoas desse povo achante, ou que era, de algum modo, não sei se a palavra é correta assim, mas promovido pelo povo achante com povos vizinhos da região, para serem escravizados nas Américas, principalmente no Caribe, né? E a Nancy é uma aranha, mas a Nancy é uma aranha muito especial, porque é uma aranha que se comporta feito gente, né? E isso dá a Nancy uma característica muito interessante, porque como uma pessoa, a Nancy pode se dar bem ou pode se dar mal, né? E a Nancy, quando se depara com uma situação complicada, busca na astúcia os fios para tecer suas táticas de praticante, e aí eu estou citando Sertor, né, para falar de Anansi, né, com os quais vai se livrar de uma situação que é mais desfavorável, ou vai vencer um adversário, mas não um adversário qualquer. Geralmente, a Nancy vai usar essas suas táticas para vencer um adversário poderoso, né? Então, o que a Nancy vai fazer? A Nancy vai desestabilizar os jogos de poder com as suas táticas, né? Por isso, eu acho que a Nancy é aquilo que a gente chama, a partir de Sertor, de um praticante dos cotidianos. E aí eu vou contar essa história de Anansi para vocês, eu vou ler ela aqui do livro, tá? Anansi vira o dono das histórias. Apenas uma coisa preocupava Anansi: como ele seria lembrado quando morresse? Seria bom poder deixar uma reputação. Seria bom poder ser lembrado entre os grandes e cantado como herói. Mas Anansi não dispunha de bravura militar, força assombrosa e sábios provérbios. Tinha apenas a sua astúcia. Ele vivia de sua astúcia. Seria bom, pensou, se todas as histórias me pertencessem. As histórias de Anansi, ele proferiu em voz alta e achou que soava muito bem. Todos se lembrariam dele quando passassem as noites contando histórias. Anansi não perdeu tempo vangloriando-se do título, mas quando o rei das florestas ouviu falar daquilo, disse a Anansi: nomes grandiosos são dados àqueles que empreendem grandes façanhas. O que você fez para merecer tal honra? Submeta-me a uma prova, grande rei, e descobrirá
que não mereço menos, respondeu a Nancy, sem se deixar perturbar. Até hoje, ninguém capturou com vida 3 coisas. Eu não sei se eu vou falar corretamente, mas eu vou tentar. Uouá, a família inteira de abelhas melíferas, a boatiá, da floresta de gnomos, e Nanca, a piton. Realize esses feitos e as histórias serão suas. Estou à sua disposição, majestade, respondeu Anansi. Embora seja pequeno, aprendi a descobrir as fraquezas dos grandes. Em 3 dias terá prova de minha superioridade. Anansi passou a noite seguinte planejando suas conquistas e de manhã cedo iniciou sua jornada. Todo mundo sabe que as abelhas são ocupadas e como ficam zangadas quando as perturbam e como aferroam quando as aborrecem. A Nancy levou isso em consideração quando se aventurou até a colmeia. Devem existir muitos de vocês aqui, ele disse como forma de saudação. Somos 300, respondeu a operária-chefe. O quê? Gritou a Nancy. Disse que são 200? 300, repetiu a abelha. Oh, ouvi dizer que eram 200 na semana passada, mentiu a Nancy. Deve haver 200 de vocês. 300, zumbiou a operária-chefe, já irritada. 200, insistiu a Nancy, em tom de desafio. Em pouco tempo, muitas abelhas entraram na discussão e todas gritavam os números que haviam contado. Muito bem, bradou a Nancy, calando os zumbidos. Para resolver essa questão de uma vez por todas, por que não me deixam contá-las? A sugestão pareceu justa aos interessados. A Nancy mostrou às abelhas uma garrafa e disse: basta que vocês voem uma de cada vez para dentro da garrafa, que eu as contarei. A primeira foi a operária-chefe, e uma de cada vez todas entraram na garrafa, até mesmo a rainha. Quantas somos? Indagaram as abelhas. 300, respondeu a Nancy, selando a boca da garrafa. Eu falei, disse a operária-chefe. Sim, mas agora capturei todas vocês, disse a Nancy. Embora subissem com toda a sua força, ele as carregou até a sua casa. No dia seguinte, a Nancy cortou um grande cacho de bananas douradas e maduras de sua fazenda e arrastou até uma parte da floresta onde os gnomos viviam. Bem, o fato é que eles eram muito espertos. Podiam correr silenciosamente pela selva numa velocidade tão alta que o olho humano não conseguia enxergá-los. Só se percebia o vento de sua movimentação. Também podiam ficar tão imóveis, de pé, que as pessoas achavam que eram tocos de velhas árvores. Na verdade, pouca gente vira um gnomo da selva, e a maioria duvidava da existência deles. Parando no interior da floresta, a Nancy anunciou como se falasse consigo mesmo. Estou exausto. Vou deixar minhas bananas aqui e voltar para pegá-las amanhã. Fingiu ir embora, mas se escondeu sob uma bananeira, cobrindo-se com suas largas folhas. Não demorou para que um gnomo saísse de seu esconderijo. Ah, bananas douradas e madurinhas, do jeito que eu gosto. É melhor comer minha parte antes que ele volte. O gnomo comeu tanto que mal conseguia ficar de pé. Então comeu mais, até mal conseguir se sentar. E ainda comeu até se deixar de costas e rolar de um lado para o outro com dor de barriga. A Nancy então veio andando. O gnomo tentou fugir, mas escorregou nas cascas de banana e caiu de barriga para baixo. A Nancy o agarrou pela nuca e o jogou num saco, carregando-o para casa. No dia seguinte, a Nancy estava andando perto do rio onde Nanca, a piton, se banhava. Ah, Nanca, todos falam de sua pele magnífica e de seu tamanho majestoso. Ah, sim, Nanca concordou. Não há ninguém tão magnífico quanto eu. Eu me pergunto, qual é o seu comprimento exato? Cortei este pedaço de bambu
em meu sítio, ele parece que é maior do que você. Bobagem, sibilou a serpente. Bem, se não se importa, poderia ficar ao lado dele por um minuto, só para provar que estou errado? Está bem, concordou Piton, mas que seja rápido. Depois de um minuto, Nanca perguntou: Então, Anansi, qual é o mais comprido? Ponderou Anansi. É difícil dizer, porque seu pescoço e sua cauda não param de se mexer. Espere um instante que vou amarrá-los ao bambu. Anansi rapidamente prendeu bem o pescoço e a cauda da serpente. Ótimo, ele disse. Eu a peguei. E com isso carregou a Piton, as abelhas e o gnomo para o rei das florestas. O monarca ficou impressionado. Ele reconheceu a grandeza de Anansi e o consagrou como dono das histórias. Até hoje, em todo lugar onde se contam histórias, o nome de Anansi é mencionado como o senhor das melhores narrativas. E assim, essa história de Anansi, pode passar, Rafa. Eu gosto muito dela. Quando eu descobri ela, eu agora sempre começo as conversas sobre o trabalho com narrativas com os meus alunos da licenciatura e com os professores no Café com Currículo, falando de Anansi ou contando essa história de Anansi, né? Porque quem é Anansi, né? Para quem vem do campo dos cotidianos, Anansi é um herói ordinário, né? Porque quem é o herói ordinário? É aquele que, ao contar uma história, inverte na narrativa os lugares de poder, exaltando os vencidos como heróis ordinários, né? A oralidade e a formação são pares que acredito que não só para a nossa cultura sejam tão identificados ou tão parceiros, né? Contar histórias como uma prática formativa de si do outro também é algo que a gente aprendeu culturalmente. E por ser algo que a gente aprendeu culturalmente, é algo que utilizamos como meio ou como recurso para nos formar e para formarmos um ao outro, né? Conversar também é o que a gente faz na nossa cultura, nas nossas práticas culturais, e que levamos para o nosso trabalho, para a nossa profissão, como algo que nos constitui. A Nilda Alves fala, desde há muitos anos, eu acho que o primeiro texto que eu li dela, que remetia à pertinência das conversas no trabalho com as pesquisas com saberes docentes e com os cotidianos, ela fala que a gente trabalha com conversa porque conversar é o que os professores fazem, né? E eu digo que os professores conversam porque conversar é o que fazemos, né? Então, conversar também é algo que nos familiariza aos modos como operamos na e com a oralidade e como também fazemos de forma partilhada os saberes circularem, né? Os saberes docentes, sobretudo, são os que interessam para pensar, mas se a gente pensar de forma ampliada, a conversa é um meio pelo qual os saberes circulam e é um meio que a gente utiliza como prática cultural para fazer os saberes circularem. Por isso, é importante a gente pensar, quando fala em narrativa, de que modo a gente produz narrativas, né? Então, eu já disse aqui que narrar é o que nos constitui, que a narrativa é algo próprio do processo formativo, e que nós podemos ser os donos das histórias que contamos e que contamos para nós e de nós, né? Como a Nancy, nós podemos ser os donos das nossas histórias, né? Mas o que a conversa tem a ver com a narrativa? Bom, e aí nesse ponto é importante falar que conversa e narrativa não são sinônimos, de fato, embora a gente use muitas vezes, né, nós façamos referências a conversa e a narrativa nas mesmas discussões, elas não são sinônimos. Tá? Como é que eu penso a relação entre as conversas narrativas e as narrativas? Como companheiras. Pode passar, Rafa.
Eu acho que eu inverti aqui a ordem do slide, mas não tem problema não. Eu vou falar disso que eu estava falando e depois eu entro aqui no slide seguinte. Como companheiras, né? Quando a gente conversa, durante uma conversa, algo na conversa pode exigir ou pode me acionar a querer narrar uma história, a querer narrar uma vivência, a querer narrar um modo como eu experimentei ou dei sentido a uma experiência, né? Então, a conversa é uma parceira da narrativa, porque muitas vezes a conversa mobiliza a produção de uma narrativa. Não é só a conversa que mobiliza a produção de uma narrativa, mas eu comecei dizendo que nós somos um povo marcado pela oralidade, que a oralidade é muito cara para nós na profissão docente, e sendo, então, um povo marcado pela oralidade, tendo a oralidade como uma prática muito cara para nós na forma de circulação de saberes da profissão docente, aquilo que nos coloca na oralidade, no modo de oralidade, né, que é a conversa, também é muito caro para a produção das narrativas docentes. Também é o que eu posso chamar de um dispositivo importante na produção de narrativas docentes, né? E aí, voltando para a Nancy sobre a importância de nós sermos os donos da nossa história, né? A história que a gente conta sobre nós nos define de algum modo, né? E diz quem é que a gente quer ser naquela história. A história que a gente conta sobre nós pode nos transformar em heróis e heroínas das nossas histórias, né? Como é que eu, Alexandra, narro, então, a minha história quando eu penso na escola, quando eu penso na minha relação com a profissão docente, quando eu penso principalmente no meu envolvimento com pesquisar de forma engajada a docência e as escolas, né, a partir dos cotidianos. Bom, eu já contei essa história algumas vezes, então é possível que pessoas que já me conhecem há algum tempo já tenham visto essa foto, que é uma foto minha com 3 anos, numa festa junina de escola, e já tenham escutado essa história, e talvez ela seja um pouco diferente, como eu já contei outras vezes, porque as histórias sempre vão mudando, porque o modo como nós somos afetados por elas também vai se modificando. E isso favorece a trazer e a conhecer outros fios que nos compõem, outros fios com os quais nós pensamos as pesquisas e a docência, né? Essa foto, como eu falei, foi tirada no dia de uma festa junina, numa escola. Era uma escola, foi a primeira escola que eu frequentei, né? Era uma escola de bairro, uma escola pequena, que tinha... Acho que ela tinha até, na época, a 8ª série do ensino fundamental, mas ainda era uma escola pequena, uma escola de bairro, né? E como uma escola de bairro era uma prática muito recorrente nas festas juninas, se fecharem as ruas, a rua da escola, para que a festa acontecesse na rua, porque isso era uma forma também de chamar, né, a participação da comunidade, né, porque geralmente também as escolas aproveitavam esse momento para angariar fundos, né, vender as brincadeiras, os quitutes e angariar fundos. Então, estava eu lá, eu lembro que era uma festa, assim, era no final de semana, né, e foi à tarde, porque eu lembro que a minha mãe foi me arrumar logo depois do almoço, e a gente foi cedo para lá, né? Assim, almoçou, se arrumou e foi, porque tinha que dançar. Então, eu sabia que era uma festa e que eu ia ter que dançar. Só que o que não contaram para a gente era em que momento a gente ia dançar. Então, ficamos lá, né? As crianças de todas aquelas turmas na rua, brincando. Quando a gente chegou, foi ótimo, porque aí a gente foi atrás das brincadeiras, correr na rua, né, comer os quitutes, brincar com o coleguinha. Só que a festa foi se prolongando, foi se prolongando, foi se prolongando. A festa deve ter começado em torno de umas 2 horas da tarde ou até antes, né? Porque eu lembro que foi um tempo muito longo para mim, que tinha só 3 anos, né? E num determinado momento as crianças começaram a ficar cansadas, né?
principalmente as menores, a ficarem cansadas, e as famílias começaram a pressionar, né, as professoras e a direção para dançar, porque as crianças já estavam cansadas e daqui a pouco não ia ter mais dança nenhuma. Muito bem. Então vai tá na hora de dançar. Então a gente vai dançar. E aí a gente se arrumou para dançar, fez uma fila, mas faltava alguém. Faltava a professora. Cadê a professora? Cadê a professora? Começa a procurar a professora, estava na barraca da pescaria, não estava no cachorro-quente, eu vi a professora ali, e nisso a noite começou a cair, né? Começou a anoitecer, começou a escurecer, e o alvoroço começou a aumentar. E que é importante eu contar para vocês que a professora, como ainda é frequente encontrar, principalmente em escolas menores, escolas de bairro, escolas que trabalham sobretudo com educação infantil, era uma jovem professora, né? Muito provavelmente recém-formada, tá? E ela passou o dia todo lá. A mãe dela estava lá, o noivo dela estava lá, a família toda dela estava lá, como as nossas famílias também estavam lá. E tal de procurar a professora daqui, procura a professora dali, e encontraram a professora. Por que não estavam encontrando a professora? Quem já escutou a história sabe. Porque a professora estava dentro da escola, a festa era na rua, e foi encontrada namorando. Só que ninguém saberia disso se o fato não tivesse se tornado público, publicizado, né, pela diretora da escola, que levou a professora até onde estavam as crianças esperando para dançar e as famílias. E a professora veio carregada pela mão da diretora aos prantos, e ela fez questão de contar na frente de todos onde a professora estava e o que a professora estava fazendo. E eu só me lembro do alvoroço das famílias, né, dos pais esbravejando, e da diretora, que nessa altura estava no meio da roda que se formou com as crianças e as famílias, em torno da professora, esbravejando com a professora, né, pelo comportamento que ela teve, e aconteceu alguma coisa que eu não sabia identificar naquele momento o que era, e que depois a minha mãe me contou, que fez a professora chorar muito, porque ela estava sendo demitida publicamente. Ela foi demitida ali. E depois disso a gente ainda dançou, né? Arrumaram uma professora, a professora auxiliar, para fazer a dança com a gente, né? E aí, quando eu fui para casa, eu me lembro dos meus pais comentando que quando voltasse não ia ser mais aquela professora, porque a professora tinha sido demitida porque ela estava fazendo uma coisa muito feia. E aquela situação me marcou muito, né? Me marcou muito porque eu gostava muito da professora, eu imagino que como as outras crianças também da turma, né? Porque a professora, ela tinha todo aquele estereótipo de professora de educação infantil, né, na década de 70, né? Aquele comportamento, né, de professora de educação infantil. Como assim? Ela era um doce de pessoa, ela era atenciosa, ela falava baixo com a gente, né? Ela era muito afetuosa. E, consequentemente, isso produzia, né, laços afetivos com as crianças. Então, quando os meus pais falaram que a professora não ia voltar, aquilo me abalou muito. Mas, além dessa notícia me abalar muito, né, eu lembro que eu ficava, assim, vivendo de novo aquela confusão, que eu não entendia o que estava acontecendo, e vendo a professora chorar. E ver a professora chorar foi algo que me marcou muito fortemente. Depois desse dia, eu não consegui voltar para a escola, né? Toda vez que tentavam me levar para a escola, eu chorava até passar mal e eu tinha que voltar para casa. E aí, depois de uma semana nesse sofrimento, o meu pai decidiu que estava na hora de me tirar da escola, porque eu estava nova demais para passar por aquilo. E aí eu só retornei à escola mais tarde, que por acaso, né, foi, de algum modo, foi uma experiência que acabou levando uma consequência que foi muito feliz para mim, porque depois, quando eu voltei para a escola para fazer a alfabetização, eu fui para o Instituto de Educação, que outro dia eu escutei o Tiago falando, aprendi com ele, vou repetir, que para mim é a melhor escola do mundo. Foi a melhor escola do mundo para mim.
né? Mas essa experiência que eu vivi aos 3 anos, ela me marcou. E quando eu conto essa história, né? Quando eu sou dona da minha história para dizer como é que eu me formo professora, eu gosto de contar que eu me formo a partir dessa vivência, marcada por um afeto triste, né? Falando no sentido de afeto para Spinoza, né? Marcada por um afeto triste, que até hoje me mobiliza quando eu me engajo na luta pela valorização do magistério, na luta pela profissão docente, e utilizando como um meio dessa luta o modo de produzir pesquisa e aquilo que se produz como pesquisa para alimentar essa luta, desconstruindo, deslocando representações demeritórias sobre as escolas e a docência, né? E são as narrativas que me permitem fazer isso, porque são as narrativas que me permitem e permitem aos professores e às escolas serem donos das histórias que contamos sobre as escolas e sobre a docência. Pode passar, Rafa. Eu me alonguei para caramba, deixa eu ver aqui o que eu ainda posso falar. Bom, então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Assim, que o trabalho com narrativa, ele é uma opção sempre política epistemológica, né? E que tem, por fim, digamos assim, dar visibilidade com os conhecimentos que a gente produz a sentidos, práticas e conhecimentos que ficam marginalizados pela busca da produção de hegemonia, mas também pelas representações demeritórias, e que permitem vislumbrar outras relações com o poder, né? Permitem, como a Nancy, inverter as relações com o poder, permitem produzir heróis onde um discurso ou um sentido hegemônico conta a história de um vencido. Pode passar, Rafa. Também a opção pelas narrativas, ela vem, né, do campo do encontro, né, com o campo das novas epistemologias que a gente trilhou nas pesquisas com os cotidianos e que nos leva a buscar e a construir metodologias ao caminhar, mas não qualquer metodologias não extrativistas, né, metodologias que possam contribuir, e aí, assim, falando do lugar de onde eu penso a pesquisa, com narrativas e a formação de professores, contribuir para construir processos ou espaços-tempos de formação compartilhada, de produção coletiva e compartilhada de conhecimentos nas pesquisas com as escolas e com os professores. Pode passar. Se eu estiver me alongando, você pode me cortar a qualquer momento, tá? Eu vou te avisando aqui caso. São 10 para 7, para você orientar. Tá. Mas acho que eu já estou indo para o final aqui. Bom, seguindo esse caminho, né, um pouco buscando mostrar os modos como a gente tem se apropriado das pesquisas com narrativas para pensar a formação dos professores, para trabalhar a pesquisa na e com a formação dos professores e também para pesquisar currículos a partir das narrativas docentes, com as narrativas docentes, sobretudo, né? Em 2022, eu organizei com 2 colegas, assim, 2 parceiros, um dossiê que trata da presença hoje das pesquisas com narrativas no campo dos currículos e na formação de professores, e aí eu deixei aqui o QR Code para vocês conhecerem um pouco mais do que é discutido nesse dossiê, né, com diferentes autores, mas que, sobretudo, tem a ver com buscar, né, nesse campo das pesquisas com narrativas e conversas, sobretudo de natureza autobiográfica, as contribuições que elas vêm trazendo para conhecer melhor o modo como os professores pensam, né, a sua atuação docente e como se produzem currículos nos cotidianos das escolas, né? Também que se identificam com alternativas emancipatórias e com lutas contra as desigualdades, né? Então, a gente fala, né, na apresentação desse dossiê que a natureza ideográfica historicamente situada, né, das narrativas revela a indissociabilidade entre o campo do político e do epistemológico, e também do ético e do estético.
e vai nos convidar a repensar ideias hegemônicas, né, sobre o que a gente entende como conhecimento, como ele é produzido, legitimado, e o seu impacto na transformação social, né, é um pouco do que a gente propõe pensar lá com um dossiê. Pode passar, Rafa. Então, a narrativa, principalmente, né, ela vem sendo apropriada e mobilizada nas pesquisas e no trabalho com os professores na formação docente como um meio de formação que eu chamo de compartilhada, né? É partilhada com o outro, para marcar a ideia de que a partilha, a gente usa muito uma expressão, né, entre os professores, que é a troca. Troquei com fulano, já troquei com ele, aí outro dia eu provoquei a minha mestranda, que ela falou assim, já troquei com fulano, eu disse assim, trocou o quê? Né, para a gente lembrar do que a gente está falando. Né? Então, como uma forma de provocação, mas também para marcar esse lugar do coletivo, da produção mais coletiva e solidária de conhecimento, né? Eu penso que a narrativa é um meio, né, de formação partilhada com o outro, de produção mais coletiva e solidária dos conhecimentos na docência, no cotidiano das escolas, para pensar os currículos, para pensar as políticas educacionais. Né? Pode passar. Ela também fala de um lugar da possibilidade da simultaneidade das contribuições das nossas pesquisas para as lutas políticas na educação, sobretudo na educação pública, para as lutas políticas pela valorização do magistério, para as lutas políticas pela autonomia e pela compreensão, percepção e reconhecimento daquilo que as escolas e os professores produzem como currículo, né? Então, o trabalho com narrativa, ele também tem a ver com uma urgência de que o que a gente está produzindo possa, quase que de imediato, também produzir contribuições para o cotidiano do trabalho docente, para o cotidiano das escolas. Né? Eu acho que é uma intenção que se coloca do lugar de uma intencionalidade política também, né? Muito marcada também por essa intencionalidade política. Mas o que a gente chama de narrativa, então? O que eu estou chamando de narrativa? A Conceição Passegi, no Giro, que foi um conjunto de conversas, né, que a gente organizou em 2022 com vários pesquisadores que trabalham com narrativas e que eu deixei também aqui nessa apresentação o QR Code para vocês acessarem também o conjunto dessas conversas, né, que são, vamos dizer, são lives, né, que a gente em 2022 organizou com vários professores e pesquisadores que trabalham com narrativas, né, e uma desses encontros, ele foi justamente sobre narrativa na formação de professores, que foi aquele encontro que eu deixei como material adicional, né, para vocês verem e explorarem um pouco mais o tema de hoje, né. A Conceição Passegi, em um dos encontros que foi sobre formação de professores, e que foi um encontro muito interessante, porque ele foi, em vez de cada um falar de uma vez, né, ele foi tecido como uma conversa, né, em torno de algumas perguntas, as pessoas que participaram iam colocando, né, as seus pensamentos, as suas ideias, as suas compreensões, e iam conversando, né, uns com os outros, né. E uma das perguntas foi: o que são narrativas? E a Conceição Passegi, ela diz algo que eu achei muito interessante, porque ela diz assim: é algo que a gente sabe o que é, mas não sabe muito bem dizer o que é, né? Porque, e aí ela vai falar, né? Ela diz assim, porque o campo da narratologia, o campo da narrativa, tanto na área da formação como da pesquisa, ele evoluiu tanto nesses últimos anos, sobretudo a partir de 1983, que uma definição de narrativa, por mais longa que se queira fazer, ela sempre vai ser arriscada, porque ela não vai conseguir contemplar as diversas dimensões do que seria uma narrativa, né? Então, ela diz que, de uma maneira muito simples, o que ela pode definir como narrativa é uma definição mais clássica, né? Ela diz que a narrativa é uma síntese provisória
que nós elaboramos para dar sentido aos acontecimentos no mundo da vida ou da imaginação e ao que nos acontece em nosso mundo anterior. E aí, assim, com a Conceição Passege, né, pensando que é sempre uma definição provisória, eu vou pensar que a narrativa é uma forma de expressão que transcende o discurso, ao abdicar da pretensão de verdade, né, a ser seguida, e também ao se assumir na sua localidade, na sua parcialidade, na sua provisoriedade, né, sem a necessidade de atestar a sua veracidade. Uma narrativa também é um espaço de criação de ficções, né, pensando no sentido que Sertor vai trazer para ficções, né, e que ele vai mostrar que é o que vai formar a base do campo da psicanálise, né, a narratividade e a ficcionalidade, a possibilidade de ficcionar. Né? Mas por que falar em ficção quando a gente fala de pesquisa? Né? Porque a narrativa ficcional ela te permite explorar, primeiro, o que você está vivenciando a partir do modo como você é afetado pelo que você está vivenciando. Segundo, ela te permite ampliar o campo de possíveis a partir do que aquela vivência e do que te afetou nessa vivência inspira a pensar com os currículos, com as escolas, com as políticas. Né? E aí eu trouxe, assim, para exemplificar o que eu estou falando, uma narrativa que eu produzi e que é uma narrativa, ao mesmo tempo, que guarda aproximação com o que eu vivi, com o modo como eu fui afetada por essa experiência, e que inspira a pensar uma questão particular que eu quis destacar ao contar essa questão, ao contar essa narrativa. Né? É uma narrativa do meu diário de pesquisa, que eu fiz durante o meu pós-doc em Portugal, na Universidade do Minho, né? Em 2022, e eu produzi essa narrativa numa visita a uma escola, tá? Então, vou ler ela aqui para vocês. Era uma manhã fria do primeiro dia de fevereiro, na escola onde se avistavam vales e montanhas, algumas casas espaçadas e pequenas quintas. Na sala de leitura, entre puffs, máscaras de proteção e casacos, as crianças riam e agitavam as partes do corpo, imitando movimentos de animais, ao convite do livro em língua estrangeira que a jovem aprendiz de feiticeira lia com entonação teatral. Eu produzo essa narrativa para contar a experiência de uma professora em situação de estágio, em uma escola onde ela realizava o estágio, e da experiência dela com a aula que ela estava propondo, né, na sua atividade de estágio, que era de ensino de língua inglesa para crianças do 4º ano da educação básica, né, que em Portugal, a partir do 3º ano, eles têm obrigatoriedade do ensino de língua estrangeira, né, e nesse caso especificamente era da língua inglesa. Então, ela contou uma história infantil, utilizando um livro em língua inglesa, e ela, a partir dessa história, ela pediu que as crianças imitassem animais da história e produzissem com os corpos o que os animais estavam fazendo. Então, ela foi trabalhando conceitos da língua inglesa, ao mesmo tempo que ela estava trabalhando o conhecimento através do corpo. Né? Ela estava usando a corporeidade, ela estava usando o som, ela estava usando o espaço e a presença do corpo no espaço, lembrando que era uma manhã fria de inverno, né, em Portugal, para produzir, para mobilizar aprendizagens com essas crianças, né? Aprendizagens que naturalmente transbordam o que a gente poderia chamar o conteúdo programático da língua inglesa. Né? E a narrativa ela busca provocar esses sentidos, ela busca dizer não se trata só de uma aula de inglês para o 4º ano, não se trata só de dizer qual foi o recurso didático que a professora falou, trata-se de sentir o que era possível sentir vivenciando essa aula,
se colocando no lugar daquelas crianças e daquela professora que estavam ali, experimentando produzir conhecimentos de língua inglesa também com seus corpos, né? Pode passar, Rafa. Por isso, a ficção é algo também muito caro quando a gente pensa a narrativa e a formação de professores, porque ela permite explorar o espaço de como eu quero me contar, ser dona da minha história, e também o que eu quero contar como possíveis dessas histórias, como possíveis das experiências que eu vivi ou que eu poderia viver, e que vai possibilitar também inspirar outras criações, outras composições pedagógicas, curriculares, de saberes docentes, entre os pares com quem eu estou partilhando essas narrativas, né? Então, que papel eu poderia dizer assim que as narrativas teriam nos processos formativos, né? Elas trazem indícios de conhecimentos e percepções que estão presentes e também daqueles que são necessários de serem construídos com a formação. Elas são espaços-tempos para compartilhar e produzir saberes docentes de forma mais coletiva e solidária, e elas também respondem à escolha de caminhos de pesquisa que são identificados com a urgência e com a indissociabilidade entre pesquisa e formação. Pode passar, Rafa, já estou no meu tempo, já deu? Não, são 7 horas. Pode mais um pouquinho? Pode mais um pouquinho, mas pode ficar tranquila. Só tá meia hora, mais ou menos, eu te aviso. Tá, beleza, então. Eu dei uma corridinha aqui, então talvez nem precisasse correr tanto, beleza. Pensando nesse sentido, né, eu trouxe a narrativa de uma professora que eu acho que fala desses 3 pontos que eu destaquei, né, sobretudo, assim, como que uma narrativa ela traz indício dos conhecimentos que os professores trazem, das percepções que estão presentes em suas práticas, em seus cotidianos. Também traz indícios dos conhecimentos que talvez sejam necessários de serem trabalhados com os professores em seus processos formativos, então, do ponto de vista da pesquisa, mas do ponto de vista também da formação docente, a narrativa também nos traz esses indicativos, né? Elas são esses espaços de partilha entre os professores, quando a gente consegue criar um espaço-tempo de formação mais coletiva, de formação compartilhada dos seus saberes, né? E elas também, do ponto de vista da pesquisa, respondem à escolha por caminhos que são identificados com essa indissociabilidade entre pesquisa e formação, né? E essa narrativa, né, de uma professora que participou do nosso último café com um currículo, numa escola da rede de São Gonçalo, né, que faz parte do estado do Rio de Janeiro, é uma cidade da região metropolitana periférica, né, do estado do Rio de Janeiro, desculpa, do estado do Rio de Janeiro, né, e essa escola fica em uma das muitas comunidades que existem em São Gonçalo, né. Essa professora fala: você chega na sala de aula e não tem luz, ar-condicionado não funciona, ambiente barulhento. Daí dá uma olhadinha para fora e vê um helicóptero militar sobrevoando. Quase uma ironia da qual é a prioridade do Estado para a periferia. Penso em sentar e chorar ou simplesmente ser indiferente a tudo. E falcatruar, mas aí olhamos para os nossos alunos e alunas e sabemos que ali tem várias Marielles, vários Andersons, e, por princípio, o seu papel ali é ser o Dom Quixote de tudo isso, né? E cometer o maior ato de resistência que é possível nesse momento, dar a melhor aula da sua vida todos os dias. Pode passar, Rafa. Deixa eu voltar aqui. Eu acho essa narrativa, assim, muito potente, né? Porque ela, ao mesmo tempo que fala desse lugar do sentimento de impotência com o contexto de insegurança ao qual a população está submetida, ao qual as crianças daquela comunidade,
os professores, os sujeitos, todos os sujeitos daquela comunidade estão submetidos, ela também fala de uma potência gigante, né, na decisão da professora de dar a melhor aula da sua vida todo dia, né, porque o papel dela ali, no entendimento dela, é ser esse Dom Quixote, né, e aí fazendo menção ao sonho, que vai atrás do seu sonho, né, e aí, assim, eu acho que nem tem muito o que dizer quando a gente lê essa narrativa, né, eu lembro da Nilda, naquele texto super famoso dela, o Romance das Aulas, que ela vai trabalhar com Detienne, né, que também está citado por Certeau, na Invenção do Cotidiano, ao falar das narrativas, né, e que ela diz assim, né, no final ela conta uma história, e no final ela, para mostrar qual é o posicionamento dela em relação, né, a essas histórias narradas, essas histórias contadas, e ela diz assim, não entendeu? Vou contar mais uma vez. Então, não é para explicar, né? A narrativa diz tudo que você precisa e pode dizer, né? Que dizem, então, as narrativas, né? Que dizem as narrativas docentes, sobretudo, né? Elas expressam essas percepções de conhecimento de mundo, né, dos sujeitos sociais, que vão além dos lugares que ocupam, né, nas relações de poder, né, que não estão localizadas num espaço dessa relação do poder, né? Volta sempre para a história de Anansi se torna o dono das histórias, né? Quando eu narro a minha história, sou eu que me coloco no lugar onde eu estou, onde eu quero estar, né? Então, de algum modo, pelo breve tempo daquela narrativa, eu posso me deslocar desse lugar estabelecido pelas relações de poder, como Certeau também fala sobre os relatos de milagre, né? Que ao relatar um milagre, o vencido se torna herói, e só no lugar daquela atmosfera paralela dos milagres, ele pode ser o herói, ele pode inverter a ordem e o lugar do poder estabelecido. Mas ele também vai dizer que basta, né, que isso aconteça nesse relato para ter esse efeito de vitória do vencido. Quer falar, Graça? Não, então, é que eu lembrei, Ali, de uma narrativa que nós ouvimos juntas também, que essa narrativa da professora me lembrou, e que eu achei uma narrativa muito potente, porque vai falar exatamente desse trabalho da professora, né? E que, como você começou dizendo, esse discurso demeritório que existe em torno da docência. E aí a Ana Paula, que nós fomos banca de doutorado, da tese dela de doutorado lá na Inês, né? Que ela termina dizendo: nenhum professor levanta às 5 horas da manhã para ir dar uma aula ruim, né? Exatamente. Com a intenção de ir dar uma aula ruim. Quer dizer, tem a ver com isso, com o fato de professoras e professores todos os dias se levantarem às 5 da manhã para darem a melhor aula da sua vida, e muitas vezes em condições subhumanas, inclusive, né? Sem ar, um calor infernal, enfim. Me lembrou, e aí eu quis compartilhar aqui, né? Porque achei que tinha tudo a ver. Tem mesmo, Graça, porque é desse lugar que a gente está falando, né? Assim, e aí eu até lembrei de uma coisa agora que é o seguinte, né? Porque eu trabalhei com esse conceito do herói ordinário, do Certeau, né? Do homem ordinário do Certeau, para falar desse lugar da ordem, do comum, né? Da ordinariedade, né? Não é do extraordinário que a gente está falando, né? Essa melhor aula que ele dá, porque ele levantou às 5 da manhã e não foi para dar uma aula ruim, né? A melhor aula da vida dele que ele vai dar todo dia, que ela, né? O ato falho, ela vai dar todo dia, né? Como Dom Quixote de sua sala de aula, né? Ela fala desse lugar do ordinário, do comum, ela fala disso que acontece todos os dias e que a gente não vê. E a gente não vê porque a lógica hegemônica invisibiliza. E a forma de ver é criar caminhos, meios, né? E também dar visibilidade com os caminhos e meios que a gente cria às narrativas que os professores, que as professoras, que as escolas contam de si, né? Fala, Rafa. O que eu estava pensando aqui, né, durante essa fala, né, que a Graça traz, você, né, fecha agora, no sentido de que o processo formativo ele não está só prescrito, né,
nas diretrizes, das normativas e no currículo. Ele está na vida. E a vida, ela, muito embora tenha a rotina, a vida não é uma coisa prescrita, ela é vivida. E aí, lá, retomando a sua fala do início do encontro de hoje, que você fala que o conversar é algo que é inerente à nossa vivência, a nossa convivência com o outro. E na escola você conversa. Então eu penso que a narrativa no processo formativo, ela traz isso. Ela traz essa perspectiva de pensar a formação para além daquilo que a diretriz, que a norma aponta, para além da prescrição, né? Então, ao narrar, igual você traz sua narrativa do seu processo formativo, que é um processo formativo, do seu estágio de doutorado, e que tem sentido para você, e que faz a gente pensar sobre isso, fazendo sentido para os nossos momentos formativos. Então, o que eu acho interessante é a gente pensar a narrativa nesse processo de investigação, né, com o qual a gente está inserido, também como processo formativo, que é o que você traz aqui, né, no encontro com os professores, na conversa, etc., que não está prescrito, né, porque aí a gente percebe, vai ver a pluralidade, vai vivenciar não o inédito, mas o que está ali aparente, é aquela ideia da Inês, né, na arqueologia das existências invisíveis, naquilo que está ali, mas que é tornado invisível. E muitas vezes esses processos formativos do chão da escola, e aí vamos dizer, aqui fala do processo da reflexão na ação, da ação na reflexão, ela não está prescrita, ela é vivida. E a narrativa traz esse elemento para nós pensarmos, né, a nossa vida cotidiana na escola, fora dela, dentro e fora com ela, e etc. E é porque o narrar, ele provoca isso, né? Provoca a gente perceber essas composições, esse modo como a gente vai escolhendo, né? Esses vários fios das redes, né? Que nos compõem, que compõem a nossa docência. Então, assim, como é que o nosso processo formativo está acontecendo o tempo todo? Não só no momento e no espaço formalizado para esse fim, né? Não é à toa que a Nilda diz que a gente começa a se formar professor antes de entrar num curso de formação acadêmica e continua se formando a vida toda. Não é à toa que a Graça, que está aqui com a gente hoje, fala lá na tese dela de uma formação que não é continuada, é contínua, porque o tempo todo você está em formação. E a narrativa, ela te permite perceber isso, ela te permite perceber esse processo de composição contínua, ela te permite dizer do seu lugar, né, de formação, quem você é naquele momento, quem você quer ser, o que você define como ser docente, como ser professor, né? Então, a narrativa, ela te dá esse lugar do protagonismo e ela te dá também esse lugar da autoria, né? No sentido de que não são os outros que vão dizer o que eu sou, o que eu faço, quem eu sou eu que vou dizer isso, né? Então, eu acho que o trabalho da gente com a narrativa, e para mim, nessa indissociabilidade, né, da pesquisa e da formação, ele vai explorar esse potencial das narrativas, né, que tem a ver com outras interfaces, né, que tem a ver com a ruptura dos processos hegemônicos, a percepção de que a gente convive com o que é hegemônico, mas também com o que não é hegemônico, está lá, né? Mas não se generaliza, mas está lá, com o deslocamento de sentidos demeritórios, de visões demeritórias, com você falou da arqueologia, né? Assim, eu acho que também com a cartografia daquilo que a gente produz cotidianamente nas nossas práticas, como conhecimentos, como currículos, com a cartografia também dos nossos saberes docentes, que muitas vezes o saber docente é um saber que ele é pouco nomeado como saber e pouco identificado por nós mesmos como saber. A gente opera, mas você diz assim, o meu saber é esse, né? Então, quando você narra, você mesmo vai se dando conta também dos saberes docentes que te compõem. Então, ele também te permite fazer essa cartografia dos saberes docentes, né? E o trabalho com narrativa, ele favorece muito isso. Não que isso não possa acontecer também nas conversas. Como eu falei, conversa e narrativa não são sinônimos, né? Mas a narrativa, de algum modo, ela é uma forma de expressão
mais elaborada que te permite perceber essas questões, né? Embora nas conversas elas também emerjam, mas como uma conversa ela não tem início, meio e fim, e muitas vezes ela é entrecortada por muitos assuntos, a conversa em si sozinha, né, não abarca, no meu entendimento, Alexandra, uma possibilidade muito ampla de cartografar e sistematizar esses possíveis dos currículos e dos saberes docentes. A narrativa, na minha compreensão, ela traz um material mais denso em termos de pesquisa, mas também para os professores, né, em termos de possibilidade de percepção do que eles estão elaborando e, de algum modo, sistematizando nas histórias que contam desses aspectos, né? Eu acho que a conversa coloca em movimento, né? E a narrativa, ela organiza, de algum modo, né? A narrativa enuncia, a narrativa organiza, e a narrativa provoca e inspira a novas conversas e o processo de produção de conhecimento se manter em movimento. Caraca, peraí que está acontecendo alguma coisa aqui, tá me ligando desesperadamente. Então, acho que sim, é muito daí. Pode passar, Rafa, não sei se tem alguma coisa aqui ainda que eu não tenha adiantado, antecipado, que eu possa falar. Deixa eu ver. Narrativa de crianças e professoras, luta cotidiana contra o racismo e preconceito, e aí cortou aqui na formatação. Então, isso assim, na verdade, eu trouxe assim, algumas exemplaridades, né, do que eu vim falando com relação ao trabalho com narrativas nas pesquisas, né. Essa é uma história que eu também já contei em outra ocasião, de uma professora do nosso grupo de pesquisa, e que ela vai narrar de forma até mais sistemática a experiência que ela teve com uma turma dela da educação infantil, numa conversa que começou entre as crianças, né, com conteúdo racista, e como é que dessa conversa ela produziu uma proposta pedagógica, ampliando os repertórios de conhecimentos que possibilitassem repensar, né, aquela visão discriminatória e racista que as crianças estavam acionando dos seus repertórios também, e perceber o que mais podia ser pensado sobre o que eles estavam conversando. Vou contar aqui tentar contar mais rapidamente aqui a história para situar melhor, né? E ela fala desse lugar, né, quando ela conta essa narrativa, né, ela fala desse lugar da existência cotidiana, né, numa docência antirracista e contra-hegemônica, né. E aí eu vou ler aqui, né, a narrativa dela. Ela conta: a proposta de discussão partiu da conversa realizada com um grupo de alunos da educação infantil de uma escola pública no município de Niterói. As crianças tinham entre 5 e 7 anos, e o tema do trabalho foi o que é ser favelado. Esse tema, ele foi uma sugestão de trabalho com a turma que surgiu diante de uma situação que eu vou chamar de situação problema. Nossa conversa começou com uma ofensa verbal. Para de gritar, você está igual uma favelada. A indicação da fala da aluna de 6 anos para a outra ocasionou uma reação contrária e não tão mínima. Eu não sou favelada é você. A professora, então, interviu. Aí ela conta, né? Eu falei, você chamou sua colega de favelada, mas, afinal, o que é ser favelado? Aí uma das crianças falou, favelado fica gritando que nem um maluco. Não era para gritando com meu irmão, porque ele não é dela, é eu. E ela fica colocando a mão na cintura igual uma favelada.
Aí a professora ela comenta assim, né? Por essa resposta inicial, foi possível perceber os sentidos que a criança estava atribuindo ao que seja favelado durante a discussão entre elas. Ou seja, era algo que para ela estava ligado à postura da fala e do corpo. Porém, durante a fala da colega, outra criança se interpôs. Outra criança interrompeu, né, a colega. Não, ela está errada. Favelada é uma coisa que é uma rua, é um lugar que tem um monte de coisa ruim. Favela tem ladrão, tem música de funk. E outras crianças foram entrando. Favelado é onde se dá, favela é onde se dá tiro, que fica os bandidos, onde fica assaltando as pessoas. A favela tem pessoas, mas elas foram morar lá e não sabiam que era uma coisa ruim. A favela é um lugar que ninguém quer viver. Aí outra criança fala, favela é lugar de vagabundo, de ladrão, tem rio com jacaré, favela tem casa juntinha e é colorida, diz outra criança. As casas na favela parecem um quadro. Nas respostas das crianças, né, que foram aparecendo, podia ver que os sentidos da palavra favela e favelado faziam parte de um mesmo imaginário que se relacionava a um conceito de espaço vivido. Que os sujeitos que dela faziam parte eram pessoas que, mesmo não querendo morar naquele lugar, tinham algumas tendências. E foi possível perceber que algumas situações que elas relatavam faziam parte das suas realidades. Porém, quando eu questionei se gostariam de morar na favela, a resposta foi unânime: não. O imaginário do que seja favela se misturou com as suas realidades quando suas narrativas começaram a trazer um pouco sobre as histórias que elas vivenciaram. Outro dia, eu estava em casa e ouvi um barulho que parecia um tiro, mas na verdade era bomba. Todo mundo se jogou no chão, mas era só bomba. Favela não fica só no morro, fica aqui embaixo também. A professora contou ainda que entendia a favela como um espaço vivido, que se construiu ao longo de décadas, para além de casas ou ruas, mas que se apresentava como um conjunto de lógicas culturais, de agrupamentos socioculturais, e que as falas das crianças foram recebendo intervenções para buscar ampliar o diálogo, que ela não teve um interesse assim de atribuir um conceito a esse lugar, mas o que eles realizaram foi coletar essas representações do que era a favela para as crianças, através das falas, e com imagens, de alguma maneira, reconstruir esses imaginários. Depois elas usaram, a turma, né? Ela usou com a turma esse conjunto para criar uma arte com um tema favela, trazendo mais o que ajudava a sair do imaginário da favela e do favelado como algo pejorativo e ampliando essa ideia. A ideia foi trazer as cores e a vida da favela, né, que é esse quadro que eles produziram aqui. E ao lado desse quadro colorido, né, que a gente pode ver aqui na imagem, você tem essas falas que eu fui lendo aqui para vocês, das crianças. Pode passar. Então, nesse exemplo, né, a gente tem uma narrativa docente que, ao mesmo tempo, está trabalhando com um conjunto de narrativas das crianças. Né? Ela vai reunir essas narrativas e ela vai fazer uma proposta que busca deslocar e ressignificar, né, os sentidos hegemônicos, pejorativos e demeritórios presentes predominantemente nessas narrativas de forma estética. Ela não vai dizer outra coisa, ela vai fazer perguntas para as crianças e ela vai propor uma composição, ela vai produzir uma narrativa imagética onde a favela se torna um lugar de vida e cor. Né? Então, para falar um pouco também desse lugar do potencial da narrativa como criação, né? E como criação pedagógica e de conhecimentos. Né? Conversas narrativas. Bom, eu já falei isso um pouco para você, eu só sistematizei aqui, como eu falei, que conversa narrativa não é sinônimo, eu tentei sistematizar aqui um pouco, né, as contribuições que a gente pode identificar como mais específicas das conversas, como mais específicas da roda de conversa, que é um modo de provocar as conversas, e das narrativas que podem emergir nas conversas. Acho que está no final já, né? Não está? Acho que está. Pode passar isso aí também, que eu já falei. Então, assim, isso aqui pode passar, Rafa. Eu só falo ali que, assim, uma narrativa, ela fala desse lugar do ordinário. Uma narrativa não precisa ser épica, não precisa ser extraordinária
para ser relevante, para pensar com as nossas pesquisas, para mobilizar os processos formativos. Pode passar, Rafa. Essa história eu vou deixar para outro dia. Né? Então, assim, já caminhando para fechar, né, no espaço-tempo, assim, entre esse desejável possível que as narrativas evocam, né, nos cotidianos, as narrativas dos currículos produzidos, elas emergem, né, também como dispositivos para alimentar bons encontros entre docentes, né? Dos currículos feitos com as mãos, dos sabores que têm uma experiência, dos saberes e valores que se reconhecem legítimos e importantes na educação dos estudantes em seus contextos locais, em suas realidades duras para além dos nossos olhares, e que nos contam os professores em suas narrativas. Então, as narrativas, elas também colocam em movimento efetivamente, concretamente, né, eu diria, com as pesquisas nos cotidianos, esses processos emancipatórios em processo, né, e que a gente pode perceber quando a gente narra a partir dos professores e com os professores esses cotidianos. Pode passar? Eu estou achando sempre que é o último slide, nunca é o último slide. São 24, você está no 20º. Não, então, aqui também, né? Eu já falei disso, fala do lugar do deslocamento que uma narrativa provoca, é a partir de um texto antigo do Ítalo Calvino, que eu gosto muito, né? Que está no livro Usos e Abusos da História Oral, e ele vai falar do exercício de narrar, ler e narrar, olhar o mundo e narrar esse mundo que se olha, né? Eu acho muito interessante também esse texto do Ítalo Calvino. Então, agora sim, fechando, né, algumas considerações sobre as narrativas em práticas e princípios da pesquisa com os cotidianos, né, elas sempre têm a ver com pensar a escola pública como ponto de partida e chegada do ato de pesquisar, né, com a valorização dos saberes fazeres produzidos pelos professores em suas práticas, com o reconhecimento da forma narrativa como uma expressão que é peculiar e privilegiada de produção e compartilhamento dos fazeres e saberes da docência. Então, a narrativa como um tipo privilegiado de expressão próprio dos professores e privilegiado no sentido de favorecer, compartilhar os fazeres e saberes da docência, né? Também de buscar caminhos metodológicos, né, que contribuem para superar os obstáculos epistemológicos e culturais que dificultam a escuta do que os professores têm a dizer, né, e com as possibilidades de articular reflexões entre os saberes docentes e a produção dos currículos, sobretudo pelo reconhecimento das práticas como espaço-tempo de produção político-emancipatória. É isso, né? Isso, assim, aqui também vocês têm um QR Code, como eu falei do Giro, né, onde a Conceição Passege está, e é um giro sobre narrativas na formação de professores, que foi o segundo encontro. Aqui vocês têm um QR Code para a página, né, onde o Giro está divulgado, que é o YouTube do nosso canal, né, do grupo de pesquisa, o YouTube do Café com Currículo. A gente tem 7 edições do Giro lá, que vocês podem explorar. Pode passar, Rafa. E aí fica o convite, né? Que histórias vocês têm para contar, que histórias vocês contam na sua formação, com a sua formação. É isso, gente. Muito obrigada por partilhar esse momento conosco aqui hoje. Obrigado, Ale. A gente tem pessoas com a mão levantada aqui. Levantaram e abaixaram. Bom, acredito que é isso, sabe? Acho que entender esse cotidiano escolar, nessa atualidade e nessa perspectiva, para além daquilo que já é dito sobre ele, né? Que a produção do fracasso escolar ela é constante, a produção do fracasso docente ela é constante. Então, nós, com essa percepção de que o cotidiano tem potência, tem vida, para além daquilo que é dito sobre ele, para além da prescrição, acho que trazer esse elemento da pesquisa narrativa para o contexto formativo é o que foi falado aqui no chat, no último, né? É provocar essa percepção de outros espaços-tempos. E é essa percepção de outros espaços-tempos que nós buscamos na pesquisa, sobretudo com os cotidianos, né? E aí, através do uso da pesquisa narrativa, de entender a potência desses encontros, das conversas e como elas acontecem, como elas ecoam e reverberam em outros movimentos. E aí, para mim, entra a questão da formação nesse movimento, que a formação não é algo linear.
né? Ela não é algo linear, a gente não, muito embora a nossa trajetória de vida ela seja ano a ano, é aquilo que a Nilda Alves, você falou que a Nilda Alves aponta, que a gente é professor desde mais tenra idade. A gente brinca de escolinha, ou brincam com a gente de escolinha, ou seja, a gente sempre repete. A nossa experiência docente, ela já é construída narrativamente desde muito pequeno, né? E entender esse processo formativo de forma linear é achatar as possibilidades que o cotidiano possui. E aí eu acho que trazer esse contexto da pesquisa narrativa para a formação é ir para além, né, de apenas perceber as diretrizes, não que isso não seja importante, né, porque é importante sim, até porque é o meio legal de nós nos defendermos enquanto uma política educacional, uma política formativa, mas de perceber esse outro lado que não está ali no documento prescrito. Graça levantou a mão. Eu achei que tinha alguém na minha frente, porque eu ouvi o barulho da mãozinha levantando. Foi uma pessoa chamada Marina, mas acho que ela baixou, então. Ah, tá. Então, não, eu queria fazer comentários, assim, né? A Lê foi contando, né? E como as histórias, ao mesmo tempo que são singulares, né? E eu tenho discutido isso, elas são singulares sociais, né? Ou seja, elas são singulares, mas elas acontecem em contextos. E aí, no livro, num dos livros de narrativa que a gente tem uma história muito parecida que a Regina conta que aconteceu no Pedro II, né? Que a criança começa a falar, a outra diz, fala baixo, você parece um favelado, e aí a Regina vai para a aula, a Regina não chega a construir, né? Mas ela vai narrar exatamente esse acontecimento e a hora que ela vai parar a aula e discutir com as crianças, né? Porque é isso, não é para a aula, né? Para aquele conteúdo, porque também é aula, né? Falar sobre essas coisas, por quê, né? Falar alto, enfim, o quanto essas histórias vão também se repetindo, né? E fiquei pensando, Ali, a gente tem estudado a pesquisa narrativa, acho que a partir de um lugar decolonial, né? E aí ontem estava ouvindo, que agora com esse problema no olho eu tenho ouvido textos e não lido, né? Do Grossfogel, que ele vai falar dessa quando você o apagamento das vozes apaga, ele está falando, não está falando de docentes, que é o nosso caso, a gente fala dos docentes, né? Ele está falando dos povos originários, né? De povos africanos, enfim, que esse apagamento acaba com a história dos sujeitos, com a ancestralidade dos sujeitos. É um apagamento não só daquela voz naquele momento histórico, né? Mas é todo um apagamento de uma ancestralidade. E aí fiquei pensando, né? Estava no Uber e aí parei, fui gravar, pensando quanto o apagamento dessas vozes docentes, né? Que você está dizendo que a narrativa vai, de alguma maneira, trazer, ou seja, não vai trazer o apagamento, vai trazer as vozes pelos próprios sujeitos, o quanto o apagamento, quando isso não acontece, né, quando a gente só dá ouvidos aos processos, né, demeritórios, ao que se fala mal da escola, blá, 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 a gente não está apagando uma ancestralidade, a gente está apagando toda a história desses sujeitos e, de alguma forma, a história das escolas, né? Eu fui anotar isso, que eu quero escrever sobre isso, né? E aí, assim, o quanto a pesquisa narrativa, de uma forma geral, e a pesquisa narrativa na formação docente, que eu acho que todos nós aqui que estamos fazendo o curso, né, trabalhamos com a formação docente, né? Tanto os professores aqui convidados, quanto as pessoas que estão fazendo o curso, né? E porque é muito importante a gente trazer, a gente possibilitar que os próprios sujeitos falem das suas histórias. Eu não sei se eu não gosto dessa ideia de que a gente possibilita, né? As palavras vão ficando cada vez mais difíceis, né? Porque a gente não encontra palavras para falar determinadas coisas, porque é óbvio que a gente não possibilita nada, né? Mas que as nossas pesquisas
tragam essas vozes ditas pelos próprios sujeitos. Não é sobre eles, é com eles, são eles dizendo, são elas dizendo, né? E é isso, assim, estou fazendo reflexão a partir do que você fala, né, e do que vai me mobilizando, enfim, é isso. Eu acho assim, queria começar pelo final, né, porque eu há muitos anos já implico com essa ideia do dar voz, que a gente escutou durante muito tempo, dar voz aos professores, né? E eu sabia que aquilo me incomodava, né? Mas não sabia dizer o que eu propunha, porque eu entendia também que o sentido ali era um sentido digamos, de escutar a escola e os professores. Mas por que a gente fala da voz? Porque a gente fala de um lugar, né, onde o saber do pesquisador da universidade se coloca hierarquicamente sobre outros saberes, né? Então, assim, por que isso me incomodava, né? Eu falei assim, gente, não se trata de dar voz, se trata de dar ouvidos, né? Porque voz todo mundo sempre teve, todos os professores sempre tiveram. Se a gente escutou não, é que é outra coisa. E aí eu acho que Graça fala disso, né? A partir depois me escreve esse nome desse autor aí, Graça, porque eu não consigo reproduzir falando, né? Como é que também está um pouco nas mãos do modo como a gente faz pesquisa, produzir ou não apagamento, sim, né? Dependendo de como você lida com os espaços-tempos e com os sujeitos dos espaços-tempos que a gente pesquisa, né? Que são os nossos, como é que eu vou dizer assim, os nossos parceiros, porque também eu acho que a gente vai fazendo, o que você diz, as palavras vão ficando difíceis, né? A gente vai ficando sem repertório, né? E aí você precisa de um repertório para explicar o teu repertório, porque é um pouco isso que vai acontecendo, né? Então você não sabe se chama de colaborador, eu chamo de parceiros, né? Os parceiros de pesquisa, né, que são as professoras, as parceiras de pesquisa, que são as professoras, como é que também a gente pode estar produzindo apagamento, mas pode optar por não continuar uma história de produção de apagamentos e que, ao mesmo tempo que apaga, torna mais destacada ou faz sobressair discursos demeritórios, né, representações demeritórias. Então, eu acho que também o não apagar, né, tem a ver com isso, né, tem a ver com a possibilidade de aprender a perceber o que está ali, no sentido de enxergar, como a Inês fala, né, da cegueira epistemológica, que a gente não vê porque não é capaz de acreditar que existe, né, mas também no sentido de ouvir, né? Então, não é só cegueira epistemológica, a gente também tem construída e aprendido uma surdez epistemológica, uma percepção limitada também epistemologicamente, que a gente vem procurando perceber que está ali e deslocar, né? E com isso produzir outros caminhos possíveis, né? Então, eu também acho, Graça, concordo com você, né? Que não é tornar possível, mas é no sentido de dizer que as pesquisas podem fazer diferente, né? E nós temos esse, digamos assim, esse compromisso com as escolas e com os professores de fazer diferente, né? Dando ouvidos, né? Criando espaços-tempos onde essas narrativas possam ser ouvidas e partilhadas, né? E eu digo assim, gente, principalmente quando eu digo que o ponto de partida e chegada é a escola pública, principalmente entre os professores e as escolas, porque é claro que a gente quer produzir conhecimento com as pesquisas, mas o fim da produção desse conhecimento, embora a gente vá publicar no artigo, no livro, não sei o quê, a gente tem que lembrar que o fim dessa produção é a escola e professor, né? Então, é criar espaços onde eles possam também se ouvir, onde eles possam dizer deles e para eles também, né? Eu acho que é também um dever nosso nos deslocar um pouco de um lugar, que eu vou colocar muitas aspas aqui, porque eu entendo que não é nosso pessoal, subjetivo, particular, é nosso como profissão, né? Da vaidade acadêmica. Então, eu acho que também tem a ver com esse compromisso
que ele é epistemológico, porque ele fala do que a gente entende como conhecimento, mas é o tempo todo político para poder ser epistemológico, né? Eu acho que é isso. E Rafa também, eu adorei a ideia, Rafa, porque logo assim me veio a imagem, né? Do sair do plano linear, né? Sobre pensar a formação, que achata a percepção sobre a formação. É isso mesmo, né? Eu acho que assim, não é só ver o outro lado, não, é ver tantos outros lados, né? É ver o volume, é ver em 4D, né, essa formação, e é ver em 4D em movimento, né? Eu adorei essa imagem também que você fez. Porque assim, muito embora a nossa vida seja linear ano a ano, mas os anos, eles influenciam, o passado influencia o presente, que influencia o futuro, e enfim, a forma como a gente vislumbra o futuro, sem esquecer o passado, é aquela coisa da razão proleptica e metomínica do Boaventura, né? A gente tem que viver o hoje, sem esquecer o ontem, mas mirando a possibilidade de um futuro com mais justiça cognitiva e social, e etc. Então, fico pensando sobre isso. A gente vive ano a ano, é linear, mas não é linear ao mesmo tempo, né? Então, O Diego posso? tá, Eu sei que pode, tem o Diego, mas só para fechar essa conversa que não fecha, a claro. gente tem pensado também essa ideia desse tempo, né, a partir de três autores, né, duas autoras, dois autores e um autor, uma autora. Uma é a Leda Maria Martins, que vai falar do tempo espiralar, que é exatamente essa ideia de sair do linear. O Nego Bispo vai falar que esse tempo é um tempo de início, meio e início, ou seja, é esse tempo que é circular, porque não tem fim. A gente, no cotidiano, entende que não tem fim, né? A gente não chega no lugar, senta e espera. A gente vai estar sempre buscando, né? E o Paul Ricoeur, que vai falar do tríplice presente, que é o passado do presente, o presente do presente, o presente do futuro, ou seja, que está tudo interligado e é tudo presente, porque a gente narra o passado hoje, né? E a gente pensa a partir do que fazemos, elaboramos um futuro, mesmo que não conscientemente, hoje também, porque para que eu possa viver um futuro, né, pensando a ideia da justiça social e cognitiva, eu preciso fazer no hoje, então é sempre presente. É só para dar uma continuidade aí de coisas para a gente pensar nessa ideia do tempo, né? Que tem gente para falar aqui, né? Diego Rosa. Boa noite a todos. Boa noite. Gostei muito da fala da professora, da Graça e da Alexandra, e a história da favela me marcou muito, e eu acho que a potência das narrativas, professor, é isso, não é apenas ouvir. Assim como o cotidiano, né, as narrativas mostram tudo, tanto o que é bom quanto é ruim, né? Então elas têm que ser uma base para a gente agir, para a gente mudar. Ainda que a gente não muda a conjuntura política nacional ou nem regional, a gente consegue mudar nossa sala de aula, nossa escola, nosso ambiente de trabalho, nossos alunos. Acho que isso é a potência das narrativas, para mim. Acho que é fazer a gente ter um contato com o diferente, nos chocar, nos alterar e agir, sem romantizar, sem nada, porque no cotidiano tem tudo, bom e ruim. O professor não acorda às 5 horas da manhã para não dar a pior aula do mundo, um fato, mas às vezes ele dá. E a gente tem que descobrir por quê. Será que a própria escola não deixa ele dar a melhor aula do mundo? Os colegas, os alunos, a política imposta? Então, acho que a potência das narrativas é essa, como ela está muito perto do que acontece todo dia, ainda que não seja linear, ela nos dá um tapa na cara para que a gente possa agir e fazer uma mudança, ainda que seja pequena, ainda que não mude o país, não mude o nosso estado, mas a gente consegue mudar nossa escola, nossa família, mudar até nós mesmos, né? Acho que a potência reside nisso. Tem mais alguém inscrito? Senão vou comentar o que o Diego falou rapidamente. Assim, não, eu também acho, Diego, é isso, a gente sabe, né, que a escola é tudo isso, mais alguma coisa, e como diz o Ferraz, tudo ao mesmo tempo agora, né? Claro que eu falo assim, que a gente faz com pesquisa no cotidiano não é ódio ao cotidiano, né? Mas a gente também fala desse lugar de não ser mais um, né, a dizer para os outros, e aí eu acho que está a diferença, né?
o que não está bom, o que não está certo, o que a escola não faz, né? Porque a questão não é essa. Se interessa alguém, interessa o professor, interessa a escola, né? E esses espaços-tempos, porque é uma outra discussão, né? Que ela interfaceia a narrativa, mas não é sobre narrativo, que é dos espaços-tempos coletivos na formação docente, né? Por que tem que ser coletivo, né? Sim, só para falar pouco, para falar assim, porque as escolas têm projetos políticos pedagógicos e precisam ter espaços-tempos para que isso possa ser discutido, né? Com os professores, entre os professores, né? E a partir do que eles estão fazendo, né? A partir das suas apostas pedagógicas também, né? Eu acho que é isso. Né? E é claro que vai aparecer assim, de tudo um pouco, né? E muitas vezes o que é interessante do processo de formação coletivo, né? E aí eu vou falar, né, assim, da conversa, da roda de conversa, que é a conversa no coletivo, é que numa mesma conversa, às vezes uma coisa que aparece como, poxa, tudo bem, isso é a prática do professor, mas talvez seja algo que contém elementos não desejáveis, se a gente está pensando aqui em justiça social, se a gente está pensando aqui em vários elementos assim que a gente poderia, né, elencar para pensar uma escola democrática, né, uma sociedade mais justa e mais solidária. Mas às vezes na conversa, a conversa mesmo dá conta dessas contradições, né? O próprio professor percebe, um colega faz uma provocação, e assim, o ponto de chegada, né, de uma roda de conversa nunca é o de partida, nunca é mesmo, em conversa nenhuma, né? Isso é assim, próprio também da possibilidade de dialógica, né? Também que a conversa vai acionar. Então, o que eu acho que tem de interessante nisso aí a gente pensar nesses espaços-tempos coletivos, né? E nos saberes presentes como os que estão ali, e é com esses que a melhor e a pior aula do mundo estão sendo produzidas, né? Estão sendo dadas. 12. Peraí. Há mais alguém para poder participar? A gente já está chegando próximo ao nosso teto de horário. O Antônio Cícero, por favor, Antônio. Olá, boa noite. Olha. Professor Alexandre, lhe conheci na qualificação do Henrique Freire, eu sou orientando da Bárbara Sicardi. Sim. Então, eu ainda não tinha até então a oportunidade de te prestigiar uma fala, e eu fiquei bem contente de estar naquele momento, porque aprendi muito contigo. E com o professor Marcelo Forlim, foi uma qualificação bem significativa. Mas agora eu trago uma pauta que eu queria saber se contrasta ou se alia com o que você coloca como conversa. Eu sei que conversa é um termo que a professora Nilda Alves já carrega há algum tempo, e, se não me engano, vem de Deleuze, do livro Conversações de Deleuze, se não me engano, inspirado neste. E no NEPEM, que é o grupo de pesquisa coordenado pela Bárbara, a gente usa a nomenclatura diálogo. Inclusive, a nomenclatura diálogo intercruzado, para fazer essa tecelagem entre as falas, né, e as narrativas. 2 litros dela. E eu queria saber se você falou que conversa não é sinônimo de narrativa, né? Mas poderíamos usar conversa e diálogo como sinônimos, o que aqui seria discrepante das duas expressões para o uso da pesquisa narrativa? A pergunta seria essa.
A gente tem realmente Só um assim. instantinho, Andréia, seu áudio está aberto. Acho que agora ela fechou. Eu fechei aqui, eu fechei. Eu acho que são assim muitos termos, né, que a gente utiliza que são, digamos assim, companheiros, mas não são sinônimos, né? E diálogo e conversa também não é sinônimo. O nome do meu grupo é Diálogo Escola Universidade, né? Eu digo que a gente trabalha na perspectiva dialógica, tendo por finalidade estabelecer diálogo. Mas estabelecer diálogo não é algo que aconteça tão naturalmente, tão espontaneamente, e nem sempre a gente consegue, de fato, estabelecer algo que é um diálogo, se a gente for na definição de diálogo, né? Que tem o interlocutor, tem a mensagem, um escuta, outro fala. Às vezes, nas conversas, o diálogo não se estabelece. Então, eu entendo que a gente não pode usar como sinônimo, porque uma conversa é menos formalizada do que um diálogo. E dificilmente a gente consegue formalizar uma conversa ao ponto dela se tornar um diálogo. Mas trabalhar na perspectiva dialógica pressupõe a premissa da horizontalidade entre os interlocutores e seus saberes e pressupõe a disposição para ouvir e compor, né? Então, eu entendo que a perspectiva dialógica, se eu fosse falar, por exemplo, como é que a Alexandra, que tem um grupo que se chama Diálogos, Escolas e Universidades, trabalha com conversas e rodas de conversa, né? Eu ia dizer, eu trabalho na perspectiva dialógica, ela que orienta o trabalho com as rodas de conversa. Então, o que a gente busca? Estabelecer sentidos de horizontalidade como intencionalidade nas conversas. Então, a compreensão do valor de referência ou axiológico dos diferentes saberes que vão circular numa conversa, né? E o princípio da escuta e da composição entre as diferentes percepções e os diferentes saberes que vão circular numa conversa, né? Então, mesmo não sendo possível garantir que se estabeleça um diálogo, a gente pode trabalhar numa perspectiva dialógica numa conversa. É o que eu consigo dar conta de falar aqui nesse momento, que tem a ver também como a gente trabalha com essa perspectiva. Inclusive, a professora Nilda Alves, ela já nos interrogou algumas vezes, né? Porque ela diz assim, o diálogo ele é muito formal e a gente não tem como estabelecer um diálogo. Uma conversa, não. Você pode parar aqui agora nesse corredor e puxar uma conversa com a pessoa e depois você vai embora e acabou. O diálogo não é assim. Eu disse, não, mas a gente pode, numa conversa, trabalhar com uma perspectiva dialógica. Então, é nesse sentido que eu vejo a possibilidade de pensar diálogos e conversas não como sinônimos, mas como pares que se complementam de algum modo. Eu coloquei aqui no chat, Antônio, um livro, né, que o Tiago Ribeiro, aquele Conversa com Metodologia de Pesquisa, por que não? E ali a gente vai conversando e pensando nesse local da conversa, do diálogo, etc. Acho que é isso que a Lê colocou aí, né? Pensar não como igual, mas também não tão diferente, mas também não tão distante, mas todas como possibilidade de compor aí pesquisa. Não sei se você conhece, Antônio, então você tem aqui. Os meus acabaram, eu não tenho mais, então eu vou aí para... Eu vou para Sorocaba dia 9, então eu levo para você. Eu vou mandar uma mensagem para o Tiago, ver se ele ainda tem, eu peço para ele. Tem não. Não? Não tem. Acabou, esgotou tudo. Dicionário de pesquisa narrativa, no site, de conversa. Não. No site Tudo esgotado. Mas dá uma olhadinha na estante virtual que você deve achar, entendeu? Porque sempre tem alguém que passou para frente, enfim. Mas o meu, assim, eu estou em São Paulo, mas os livros estão no Max, não levava para você emprestar para você fazer, enfim, né? Mas dá uma pesquisada. Dia 9 eu estou em Sorocaba. É isso, gente. Mais alguém para participar conosco aqui? A gente vai começando a encerrar por causa do nosso horário. Mas lembrando que essa formação não para por aqui, né? A gente tem um grupo lá para a gente conversar, a Lê deixou um material super bacana.
O canal que tem os vídeos dos giros é bem legal, tem várias mesas, né, várias lives lá bem interessantes para assistir. Então, acho que é isso. Ale, mais alguma coisa para finalizar? Não, só mesmo, assim, agradecer a oportunidade, né, de estar nesse espaço com gente tão bacana, né, pensando numa questão que é tão cara para a gente, né, as pesquisas com narrativas, e de poder encontrar vocês, né, e de estarmos aqui criando esse espaço-tempo das quartas narrativas. Então, só mesmo agradecer por essa noite tão gostosa, então, para mim, pelo menos, foi muito proveitosa. Obrigado, Alexandre. A nós é sempre um prazer, né? Ter esses encontros, a gente poder conseguir trocar ideias, trocar figurinhas, etc. Bom, gente, a gente encerra por aqui nosso encontro de hoje. Na próxima semana a gente tem a professora Elizabeth Rufino, que é da Federal do Pará, né? Vai estar aí trazendo essa dimensão da educação infantil, das crianças, para essa questão da pesquisa narrativa. E aí, como de costume, só o tempo do vídeo processar e depois a gente lança lá, para quem quiser voltar, pegar alguma referência, pegar algum trechinho que não conseguiu dar conta de assistir. Obrigado a presença de todos. E aí, boa noite, bom descanso, né? E até quarta-feira, né? Ainda tem uma quarta pela semana que vem. Beijo, tchau, gente. Um beijo, tchau.